Bom dia, eu me chamo Maria Vitória e irei introduzi-los ao que é a justiça. O interesse primordial do homem sobre a Terra é a justiça. De grosso modo, pode-se dizer que todas as organizações sociais existem a fim de estabelecê-la e mantê-la. Quando é feita a pergunta, o que é justiça? Existem muitas respostas possíveis e divergentes entre si. Elas variam a depender do campo que responde à pergunta. O da filosofia, da jurisprudência, da ética, da política, dentre outros. Esses campos disputam de algum modo para achar uma resposta que a todos agrade. Pode-se afirmar que é impossível estabelecer o que é uma justiça absoluta, pois a mesma está além de qualquer experiência histórica. Além disso, o ideal de justiça absoluta é algo irracional. Logo, a ciência não pode verificar os princípios fundamentais relativos ao que seria justo ou injusto. Portanto, é impossível determinar cientificamente o que é justiça. Einstein uma vez escreveu, abre aspas, se alguém aprovar como finalidade a supressão da raça humana sobre a Terra, não é possível refutar-se tal ponto de vista em bases racionais. Fecha aspas. Contudo, com certeza seria possível refutar tal ponto de vista com base nos princípios de justiça, levando em conta que a mesma é um valor absoluto, válido sempre e em todas as partes, independente do espaço e do tempo. Esse pensamento é um consenso para todos que refletiram sobre o tema, independente da conclusão a que chegaram. Todas as tentativas feitas para definir a justiça ou destituíram-na de qualquer sentido ou então reduziram-na a fórmulas simples, como por exemplo pelo pensamento dos romanos, de dar a cada um o que é seu, ou então pelo pensamento cristão medieval, que até hoje é muito aceito. Faz o bem e evita o mal. Ou então outros ainda mais recentes, como por exemplo, justiça é aquilo que está em conformidade com o direito. Mas a partir dessas conclusões surgem diversas perguntas. O que é de cada um? O que é o bem? Que direito? Dentre outras. A ideia de justiça não se apresenta como um valor relativo, daí sua invariabilidade no tempo e no espaço. Por qual motivo o homem deve ser justo? Essa é uma questão feita desde épocas imemoriais. Diariamente somos cobrados a nos sacrificar por um bem maior, pelos que hoje vivem e pelas gerações que estão por vir. A questão que surge em meio a essas cobranças é: o sacrifício imposto às gerações presentes é justo? Um exemplo muito comentado são os cargos políticos. Como, por exemplo, ocupando um cargo de parlamentar por 2 legislaturas, o ocupante tem direito à aposentadoria proporcional. Ocupando por 16 anos, tem direito à aposentadoria integral. Todavia, é justo? Se trata de um direito adquirido ou de um injusto privilégio, levando em conta as condições de trabalho da maioria da população brasileira. Outro exemplo que já ocorreu diversas vezes em diversos lugares são as guerras, que nos demonstram o óbvio. Não vence aquele cuja causa seja mais humanamente justa, e sim aquele que é o mais forte. É muito mais fácil citar eventos que consideramos injustos, como esses que eu acabei de citar, do que eventos que consideramos justos. O que é justo? O que é injusto? Independente de sermos ou não pessoas de lei, tendemos a estabelecer juízo sobre aquilo que chega ao nosso conhecimento. Julgamos se achamos justo ou injusto. Desenvolvemos esse senso de justiça à medida que alcançamos certo discernimento das coisas e possuímos um mínimo de capacidade intelectual. Justamente esse senso que nos faz julgar as coisas como justas ou injustas e determina nossas ações. Quando ficamos sabendo de algo que consideramos injusto, somos tomados por um sentimento de indignação. Aplicamos este juízo particular de justo e injusto sobre absolutamente qualquer coisa. Pode ser um sistema social, suas instituições e leis, e etc. Ou qualquer decisão ou disposição particular de outras pessoas, que inclusive essas pessoas podem ser tidas como justas ou injustas, a partir do nosso juízo. Conclui-se que a ideia de justiça tanto pode ser referida a situações objetivas, sociais, globais, quanto a outras subjetivas, pessoais e particulares. A justiça é um dos mais altos objetivos do Estado e do governo, se não o objetivo supremo. Considera-se que ela seja uma virtude eminentemente política. A filosofia grega legou-nos 2 postulados que geralmente são aceitos sem discussão. Primeiro, que as próprias ações do governo devem ser justas. Segundo, que as instituições governamentais, como os tribunais, devem garantir a manutenção da justiça. Há quem concorde e há quem discorde. Com a justificativa de que a justiça consiste em se conformar à legalidade reinante ou em se trabalhar no sentido de formular um direito ideal.
Qual o papel político da justiça? É ela uma virtude que os governantes devem praticar ou um estado de coisas que deve ser instaurado? Deve haver igualdade ou hierarquia entre membros da sociedade? Em síntese, a justiça é a qualidade de conduta política que consiste em obedecer a ordens e às leis vigentes, mesmo que injustas. Ou é ela um modelo ideal ao qual se deve submeter o poder político? A filosofia grega legou-nos dois postulados que geralmente são aceitos sem discussão. Primeiro, que as próprias ações do governo devem ser justas. Segundo, que as instituições governamentais, como os tribunais, devem garantir a manutenção da justiça. Há quem concorde e há quem discorde, com a justificativa de que a justiça consiste em se conformar à legalidade reinante ou em se trabalhar no sentido de formular um direito ideal. Qual o papel político da justiça? É ela uma virtude que os governantes devem praticar ou um estado de coisas que deve ser instaurado? Deve haver igualdade ou hierarquia entre os membros da sociedade? Em síntese, a justiça é a qualidade de conduta política que consiste em obedecer à ordem e às leis vigentes, mesmo que injustas, ou é ela um modelo ideal ao qual se deve submeter o poder político? Uma é a ideia de justiça da classe dirigente, outro é o ideal de justiça das classes dominadas. Tais ideias, ao mesmo tempo que são decorrentes da situação de classe, fornecem às diversas classes sociais antagônicas as justificativas para o seu comportamento e posicionamento social, em torno dos quais gira sua concepção ideológica. Esta controvérsia permite-nos traçar uma linha demarcatória entre posicionamentos políticos progressistas e conservadores, revolucionários e reacionários, esquerda e direita. Esta dualidade de concepções é resultante de diferentes noções de sociedade e de visões opostas das necessidades naturais e das oportunidades da vida humana. Os critérios para se classificar algo de justo ou injusto são múltiplos e variados. Não só indivíduos diferentes alimentam diversas ideias sobre o estado ideal de coisas que considerariam realmente justo, mas todo indivíduo é capaz de ter muitas dessas ideias. Nossas ideias ou sentimentos de justiça podem ser duplos ou triplos, ou mesmo mais, de acordo com diferentes sistemas de valor que tivermos como referencial, em diversas ocasiões, ou mesmo simultaneamente. Segundo o filósofo austríaco Karl Popper, a justiça teria mais ou menos o sentido de uma igualdade formal que poderia ser obtida pela lei através dos seguintes pontos. Primeiro, igual distribuição do ônus de cidadania. Segundo, tratamento igual aos cidadãos perante a lei. Terceiro, desde que naturalmente as leis não se mostrem favoráveis nem desfavoráveis para com determinados cidadãos individuais ou grupos ou classes. Quarto, imparcialidade das cortes de justiça. Quinto, parte igual nos benefícios que o caráter de membro do Estado pode oferecer a seus cidadãos. Ao colocar estes pontos, Popper nos remete à clássica definição de que o direito é o caminho pelo qual se chegará à justiça, propiciando uma igualdade formal entre os componentes do grupo. Além da redução do objeto de justiça à lei, as seguintes questões, dentre outras, podem ser levantadas. Primeiro, as desigualdades decorrentes da própria divisão social do trabalho devem ser tratadas como iguais perante a lei? Segundo, o fato de ser dado a todos um tratamento igual não é por si só injusto? Terceiro, certas minorias sociais ou raciais não devem ter um tratamento desigual e por isso mais justo? Quarto, como as classes economicamente desprivilegiadas, formalmente iguais, mas concretamente diferentes, teriam acesso à justiça? Quinto, um último ponto, mas não menos importante. Por si só, invalida a indiferença popperiana, o que é a lei justa. Creio que a busca da justiça diminui a níveis mínimos a generalidade das leis. À medida que as desigualdades sociais se tornam gritantes, a obtenção da justiça só se dará mediante um tratamento individualizado a cada caso. Independentemente da concepção que se der a ela, a justiça só será alcançada se se der um tratamento diferente a situações diferentes. Torna-se necessário compensar as desigualdades existentes na sociedade através de mecanismos legais que privilegiem o grupo desfavorecido. Copiou-se, no Brasil, o modelo capitalista no que há de pior, pois, mesmo nos países capitalistas avançados, os integrantes do chamado Primeiro Mundo
proliferam doutrinas jurídicas e políticas que tentam corrigir algumas das mais gritantes disparidades do poder, procurando favorecer partes e desfavorecer outras. Meu nome é Giovana, eu vou falar um pouco sobre a justiça como fim da ordem social. Há uma diversidade de injustiças formais, de uma forma ou de outra, consideradas em relação ao Estado, pois elas determinam faculdades e deveres das pessoas e instituições, mesmo que elas sejam distintas. A justiça, ela se confunde com a lei, mas não se reduz a ela, afirmando como seu referencial e modelo ideal que quase nunca é alcançado. A busca da justiça, ela deve se opor como um fim da ordem social se ela não é justa, o que significa que ela deve ser modificada de maneira a se aproximar o máximo possível à ideia de justiça. A justiça, ela tem dois grandes diferentes aspectos, que é o dos valores, que é étnicos, culturais e morais, e o dos direitos. O fato de destacar o aspecto dos direitos não significa, entretanto, que a gente deva desprezar dos valores, pois se o espírito étnico ele deixa de existir, de pouco valeriam as leis, que seriam mal aplicadas mesmo na hipótese de serem justas. Por exemplo, a lei ela proíbe a tortura e qualquer tipo de agressão física. Só que ainda hoje, quando é muito utilizado no xadrez de polícia, quando eles querem conseguir uma confissão de um criminoso, muitas dessas práticas ainda são comuns. A extinção da tortura ela não se dará somente pela proibição legal. Ela é necessário, um grande repúdio a ela que se interliga com a étnica social. Possui uma inviolabilidade baseada na justiça, que mesmo o bem-estar social da sociedade como um todo não pode passar por cima. Assim, a justiça ela nega que a perda da liberdade para uns em função do privilégio de outros seja correta. Não se justificam a escravidão ou o trabalho forçado em nome de qualquer princípio de justiça. O sacrifício imposto a alguns, se mais pesado que a larga da soma de vantagens que outros obtenham, é injusta. Qualquer que seja a sociedade historicamente considerada, uns se sobrepõem aos outros, no sentido de que alguns papéis sociais são mais desejáveis que outros. Uns mandam, outros obedecem. É uma questão que ainda não é resolvida entre dominadores e dominados. De um lado, a gente tem os controladores que regulamentam a apropriação e a redistribuição do excedente, e de outro, com aqueles que com seu trabalho conquistam, eles criam a riqueza social. Bom, eu vou falar um pouco sobre a evolução da ideia. Pode dizer que em todos os tempos, entre todos os povos, houve um sistema regulador, resultante das condições materiais e psíquicas dos componentes de cada grupo social, as quais ligavam uns aos outros até mesmo pelo próprio esforço de sobreviverem. Esse sistema nem sempre foi escrito, nem sempre foi enunciado expressamente. Para os povos antigos, a ideia de justiça está associada à de uma construção harmônica da natureza, que a preside por uma divindade suprema. Pode-se afirmar que a ideia de existência de uma lei da natureza imutável, universal e absoluta, que dirige as próprias relações entre os homens, surge a partir do instante em que o homem procura encontrar explicação para o mundo em que vive, dando-lhe um significado. O homem não atribui a si mesmo a criação do mundo, mas sim concebeu-o como um arranjo dos deuses, graças aos quais foi possível o ordenamento de caos em cosmos. De uma certa maneira, todas as religiões, desde os egípcios antigos e brahmanes até a tradição grego-judaico-cristã, refletem concepção idêntica. Essa concepção pode ser resumida da seguinte forma: existe universalmente nas coisas da natureza uma harmonia cósmica. A este princípio corresponderia nas relações humanas a justiça. De lá para cá, cada ideia foi frequentemente declarada como morta, embora nunca tenha morrido por completo no discurso desde 2500 anos, ora se eclipsando
ora renascendo. Para os gregos, a ideia de justiça nasce junto com a noção de sociedade e concebiam eles a sociedade como um fato natural, decorrente da natureza, sociabilidade dos homens. A organização da sociedade baseava-se na necessidade de assegurar que as relações entre os homens fossem justas. Idade Moderna, de 1453 a 1789. A velha ordem feudal estava sendo corroída por uma série de guerras, epidemias, modificações e seria definitivamente destruída com o advento do mercantilismo. Segundo alguns autores, foi ele a tríplice reação à ordem feudal. O primeiro seria a ordem política, em que surge o Estado moderno baseado na concepção da nação como um núcleo, que se estruturaria no poder. Poder esse que até então era fragmentado nas mãos de diversos senhores feudais e centralizava-se de forma absoluta nas mãos do soberano, no Estado absolutista. O segundo seria a ordem geográfica, que seria os grandes descobrimentos, a expansão comercial e que iria possibilitar a ascensão da burguesia. O terceiro seria de ordem intelectual, o Renascimento italiano e a Reforma Protestante, rompendo definitivamente o poder que a Igreja Católica exercia. Bom, esses três fatores foram importantes e essenciais para a concepção da moderna ideia de justiça, mas também para a compreensão dos modernos problemas socioeconômicos, como reações norte-sul, capitalismo, e aos poucos as pessoas se livravam do domínio da Igreja Católica, que predominava a ideia de contemplação a um Deus acima de tudo e que punia os desobedientes. E já na idade contemporânea surgiram as concepções liberais, lançadas por John Locke no fim do século XVI. Ele partiu do pressuposto que a ideia de um estado da natureza, mas ao contrário dele, absolutista, chegou ao resultado. Locke concebeu que este estado era pacífico e cooperativo, mas impreciso e vago na regulamentação dos direitos naturais, quer pela falta de definições formais, quer pela vaga natureza das sensações dos magistrados, no intuito de explicitar os direitos de cada indivíduo, bem como os de regular o de adequar Júlio César Tadeu barbuidamente, através de lei, submetendo-os à supervisão dos magistrados, adota o contrato social. A ideia base é que o poder é uma delegação do povo ao rei, devendo ser exercido a fim de proteger os direitos individuais, só assim é legítimo. Bom, vou falar um pouco sobre a injustiça política. A ideia de penalizar o infrator da lei, acionando-se para isto o judiciário, está ligada à ideia de manutenção da ordem. Entretanto, em um juízo político, as circunstâncias não são as mesmas. A maquinária jurídica e seus mecanismos processuais se põem em movimento para alcançar objetivos que transcendem a ideia de manutenção da ordem. Entre um juízo político, o direito e a lei não passam de pretextos. O judiciário é utilizado para dar aparência de legalidade a uma ação política contra opositores do regime vigente. Exemplo típico no Brasil é a Lei de Segurança Nacional. Em qualquer país do mundo pode ser encontrada uma legislação dispondo sobre a segurança das instituições face ao inimigo do Estado e da sociedade. Nos regimes democráticos, os inimigos são sempre externos e jamais internos. Internamente existem opositores ou adversários, jamais inimigos. Na ditadura, a Lei de Segurança Nacional é mais ampla e genérica possível. Os opositores são tratados como inimigos internos e a luta política, que pressupõe alternância no poder, é denominada de guerra interna. A Lei de Segurança Nacional não é o único exemplo que pode ser invocado como legislação política, no sentido de garantir obstáculo vigente. Também são a Lei de Imprensa e a Lei de Greve, bem como a atual legislação eleitoral, dentre outras coisas, ao dispor sobre a representação de cada Estado brasileiro
na Câmara dos Deputados prejudica sensivelmente os mais populosos, por coincidência oposicionista. Isto permite ao governo manter uma maioria artificial na Câmara dos Deputados, apesar de receber um total de menos votos do que o partido de oposição. Os processos políticos para eliminação legal dos adversários foram criados na Revolução Francesa e depois disso têm sido fartamente utilizados, tanto por Stalin nos anos 30, por Hitler nos anos 40, pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas nos anos 50 e vários outros regimes, até recentemente Pinochet no regime militar argentino. No Brasil, durante o Estado Novo, funcionou o Tribunal de Segurança Nacional, cuja finalidade era dar uma caricatura de legalidade e repressão do governo Vargas no período pós-64. Vários atos institucionais, sendo a maioria sendo conhecida e de triste lembrança o AI-5. A prisão ou condenação de pessoas por razões políticas é uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os direitos fundamentais do homem estão acima das leis, dos governos e dos estados, e uma ordem jurídica justa é construída a partir deles, incorporando-os. Onde estes direitos não existem, estamos face a uma sociedade com regras deliberadamente arbitrárias, e as ações do Estado não têm neutralidade e a imparcialidade anteriormente apontadas. As sucessivas violações dos direitos humanos levou à criação de organismos que dedicam a sua defesa, oficiais ou não, nacionais ou internacionais. Alguns deles destacam pelas denúncias sistemáticas contra regimes especialistas em torturar e prender opositores políticos ou em discriminar minorias raciais. Um deles é o Tribunal Bertrand Russell, organização internacional autônoma cujos julgamentos, assim como o do Tribunal Tiradentes, tem um efeito tão somente moral. Existe também a Convenção Europeia de Direitos Humanos, criada em 1950, e a Anistia Internacional, que ficou bastante conhecida no Brasil através da sua luta a favor da anistia e das listas de denúncias e de desaparecidos. Se na Europa esses organismos são atuantes, o mesmo não se pode dizer da sua congênere americana. A Comissão dos Direitos Humanos da Organização dos Estados, diria inexistente. No Brasil existe o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa, criado durante o governo João Goulart entre 1961 e 1964, mas cuja atuação foi esvaziada e relegada a plano terciário após o movimento de 1964. Bom, a declaração, os movimentos em favor da defesa dos direitos humanos, entretanto, não se têm mostrado suficientes para impedir o desaparecimento de mais de 20 mil argentinos, milhares de chilenos e mesmo, infelizmente, de algumas centenas de brasileiros. Na Turquia, mais de 20 mil pessoas estão detidas por delitos ideológicos, segundo informações do próprio governo turco, sendo que, desse total, 12.307 estão presas sem qualquer acusação formal. Bom, o cientista social inglês, ele agrupa 3 categorias, que são os direitos primários, os direitos civis e os direitos sociais e econômicos. Tal classificação, com algumas diferenças, é a basicamente contida na Declaração Universal dos Direitos do Homem,
mais acrescida de alguns outros, como o direito de greve, nela não constantes. Os direitos primários são aqueles inerentes à própria concepção de sociedade e ninguém pode ser despojado de qualquer um deles. Se referem à proteção que a sociedade dá aos seus membros, que é o direito à vida, o direito a não ser morto, o direito de não ser escravizado ou de não ser sujeito a trabalhos forçados, o direito de não ser arbitrariamente privado de alimentação, da possibilidade de se proteger e da propriedade, o direito de não ser arbitrariamente privado da liberdade de movimento de ir e vir em residência, o direito de não ser proibido do exercício da liberdade de crença, o direito de cada um a não ser sujeito a interferência na sua liberdade e segurança, o direito de não estar sujeito a torturas ou aprisionamento inumano, os direitos civis, aquele mínimo de direitos inerentes à sociedade, que é o direito à liberdade de falar, se expressar e publicar, o direito à liberdade de reunião, o direito à liberdade de associação, o direito de votar, e acrescentando de não ser votado, o direito à greve. Os direitos econômicos e sociais são os que se referem à responsabilidade da sociedade, que é o direito à adequada alimentação, vestuário e habitação, né? O direito à educação, o direito a cuidados médicos, o direito à proteção em caso de desemprego, doença, viuvez e velhice, o direito ao trabalho, ao descanso e ao lazer. Muitas considerações podem ser feitas para cada um dos direitos e a inter-relação entre eles, mas, como eu disse, eu acredito que eles são a base de uma sociedade justa. A sociedade, que é o direito à adequada alimentação, vestuário e habitação, né? O direito à educação, o direito a cuidados médicos, o direito à proteção em caso de desemprego, doença, viuvez e velhice, o direito ao trabalho, ao descanso e ao lazer. Muitas considerações podem ser feitas para cada um dos direitos e a inter-relação entre eles, mas, como eu disse, eu acredito que eles são a base de uma sociedade justa. O aspecto das relações externas não pode ser desprezado quando se pensa na construção de uma sociedade mais justa. Visando a criação de um Estado mundial tendo como base a fraternidade humana, em termos econômicos, um Estado mundial procuraria uma melhor distribuição da riqueza existente no planeta e a rapidez dos meios de comunicação deveriam facilitar a compreensão entre os homens. Mas a realidade é bem diferente e o nacionalismo se coloca historicamente como fator impossibilitador de um Estado mundial. A ideia de soberania nacional se põe acima de qualquer outra. O que as relações internacionais nos mostram concretamente no sentido de união entre diferentes países são as alianças políticas. Uma aliança política pode acontecer mesmo entre estados com regimes diferentes, como por exemplo o caso do Pacto Germano-Soviético de 1939. O pacto tinha como objetivo a não agressão entre os dois países caso a Alemanha declarasse guerra a uma das democracias europeias da época. As regras de direito internacional não passam de uma ficção jurídica e quase sempre são ineficazes. Americanos e soviéticos lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, uma aliança que mal perdurou até o fim da guerra. Quando o motivo que causou as alianças deixa de existir, elas também se extinguem. Não se pode pensar em justiça isoladamente. A justiça é uma virtude maior do que se pode realizar através da democracia, que por sua vez pressupõe outros fatores dentro dos quais a liberdade. Uma democracia política garante a escolha dos governantes pela população, em que todos possam ser eleitos, e a escolha se dê através de um processo de competição entre candidatos que devem ter o direito de liberdade de expressão e organização. Que haja alternância no poder com intervalos de tempo não muito longos no processo de escolha. Que as minorias tenham seus direitos assegurados e não sejam reprimidas ou discriminadas. E que as leis sejam elaboradas em consonância com a necessidade da população, que sejam cumpridas por todos e que elas garantam os direitos fundamentais da pessoa humana. Mas a democracia política por si só é insuficiente. Afinal, a lei eleitoral pode ser manipulada pela maioria do governo. A sociedade justa ideal pode ser irrealizável pelo menos a curto e médio prazo,
Mas a sociedade justa não é só possível, como depende tão somente de cada um de nós para isso. É importante que assumamos integralmente em todo o nosso cotidiano, na família, na escola, no local de trabalho, no sindicato, na igreja, no partido e nas relações com o Estado, a responsabilidade na construção dessa sociedade.